Vamos fazer hoje um comentário sobre a entrevista excelente de Gabriela Prioli entrevistando o deputado Kim Kataguiri. Fala aí, galera do Ranking, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí da nossa página. E se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho, seguir as nossas redes sociais para a mensagem chegar mais longe, o alcance maior. Recentemente, a Gabriela Prioli, que é uma das grandes influenciadoras aí do campo progressista, uma pessoa que faz um trabalho muito sólido, muito racional, muito embasado, ela teve uma iniciativa super bacana que é criar o GPS político. E aí ela começa a conversar com pessoas de diversos campos ideológicos, já fez com Guilherme Boulos, com Haddad, com Rodrigo Maia e agora pegou o deputado Kim Kataguiri, um deputado que está muito bem avaliado no ranking dos políticos, um dos líderes do MBL, um cara de bastante destaque na política nacional. Inicialmente a gente tem que dar um grande parabéns para a Gabriela por essa iniciativa, porque é muito raro hoje, infelizmente, no nosso cenário de internet tão polarizado, de bolhas, de caixas de eco, em que você só fica escutando as pessoas que falam aquilo que você gosta. Ela abriu espaço, falou com pessoas muito diferentes, uma entrevista de alto nível, uma entrevista respeitosa, então é um grande mérito. Porém, ela abre com a tal da régua política. E olha só como é enrolado esse assunto de política, né? Porque ela vai lá e cria uma régua, que é uma régua bizarra, de sem sentido, e ela tenta colocar cada um dos caras nas caixinhas da régua. E aí ela vai lá e cria essa régua que está aqui na tela, né? Ah, existe a extrema esquerda, a social-democrata, o liberal-democrata, não sei o que. Ela criou lá 6 caixinhas e tenta botar as pessoas dentro dessas caixinhas. E primeiro, essa régua não faz sentido, é uma régua torta, a gente vai dizer por quê. Segundo, o próprio Kim, quando ela apresenta a régua e fala, mas onde você tá? Você é neoliberal? Ele fala pra ela, não, Gabriela, não faz sentido essa régua, eu não concordo com essa classificação que você criou. E ela não entende, ela volta e fala, não, então eu vou te colocar aqui entre esse e esse. Quer dizer, talvez ou por desconhecimento ou porque ela não queria sair desse modelo mental, não passou pela cabeça dela que talvez essa não seja a regra ideológica, não faz sentido. É tipo você falar assim, ah, você gosta mais de bicicleta ou mais de melancia? Oi? Bicicleta é um esporte, é um lazer, é um meio de locomoção. Melancia é uma fruta, é uma comida, não se conversa as coisas. Quais são os problemas dessa régua, né? Em primeiro lugar, quando você cria as caixinhas, é importante que as pessoas que você acha que estão numa caixinha, elas confirmem que estão na caixinha. Então tem lá, por exemplo, social-democrata. Você pode chamar a galera e falar, cadê a galera social-democrata? Vocês estão nessa caixinha? Estamos, a gente tá nessa caixinha. Ok, isso é um primeiro teste porque você criou uma caixinha e o cara que você diz que tá na caixinha, ele confirma. Agora, o termo neoliberal, por exemplo... cadê a galera neoliberal? Não existe neoliberal. Neoliberal é o xingamento que as pessoas de esquerda dão para quem elas acham que é liberal. Se você é liberal, você fala, eu sou liberal, eu acredito nesses princípios da liberdade individual, que você tem direito à vida, à sua propriedade, ao seu trabalho. Desde a época de John Locke, de Adam Smith, foi criado esses conceitos e você é liberal, não tem neoliberal, é tipo um xingamento de fora. Então como é que ela cria uma caixinha que é considerado um xingamento para as pessoas que estão lá? E o Kim muito bem fala, eu não acredito que eu sou um neoliberal. Existe liberal clássico e eu sou democrata, então eu não concordo com a sua régua. Outro aspecto bem sem pé nem cabeça é essa linha imaginária que vai da extrema esquerda até a extrema direita, partindo da premissa de que talvez eles são os mais diferentes, né? Então se você olhar essa linha, você vai falar, caramba, a coisa mais diferente que tem é o cara de extrema esquerda, que é extremamente diferente do cara de extrema direita. Por quê? Você vai indo para a esquerda, na régua da Gabriela Prioli, você vai encontrando pessoas que querem mais igualdade, um Estado mais atuante, um Estado que controla a economia, que tem planejamento central, que as empresas vão sendo estatizadas e vão sendo controladas pelo governo. Esse é o pensamento que você vai indo para a esquerda. À medida que você vai indo para a direita, você vai encontrando o contrário, pessoas que falam, caramba, eu quero que o indivíduo tenha protagonismo, né? Os meus direitos individuais, eu não quero o governo metendo a mão no meu bolso, metendo a mão na minha liberdade, se metendo na minha vida. Eu quero um governo cada vez mais enxuto, fazendo menos coisas, se metendo menos nas coisas. Então você vai indo para a direita, você vai encontrando o liberal, que quer um governo bem moderado, você vai encontrando o libertário, que quer menor ainda, talvez o libertário é só polícia, corte de justiça, pouquíssima coisa no governo. Até você vai encontrando lá o objetivista, você vai encontrando o anarcocapitalista, lá na extrema direita você vai indo para o anarcocapitalista, que é o cara que não quer que tenha governo, ele quer que suma governo, que ninguém tenha poder de se meter na sua vida. Você vai indo para a direita, e aí na visão da Gabriela Prioli dessa régua, quem que você vai encontrar lá na ponta, na visão dela? Adolf Hitler, Mussolini. Oi? Porque você associa sempre esses líderes fascistas com a extrema direita. Então você nota que não faz muito sentido. Você vai indo para a direita, vai diminuindo o Estado, diminuindo, quero mais liberdade para as pessoas, você vai encontrar Adolf Hitler, que é justamente o contrário. Hitler, Mussolini, esses líderes nazifascistas, eles defendiam praticamente 80% das bandeiras que o comunismo defende. No sentido de que um líder carismático super poderoso, um Estado totalitário que controla todos os aspectos da vida, um Estado que controla a economia, diminuição da liberdade individual, diminuição do escopo de diversidade, luta de classes,
luta de grupos. Todo esse pacote era extremamente similar. Esse é um ponto que a esquerda muitas vezes não gosta, né? Eles têm dificuldade em estudar, né, as proximidades, como é parecido os conceitos básicos de fascismo, nazismo, comunismo, como tem tanta coisa em comum. Inclusive muitos professores nas nossas escolas praticamente não ensinam o fascismo. Eles só falam que fascismo é malvadão, fascismo é xingamento, né? Aqui é o grupo dos fascistas, você é fascista e tal, é xingamento. Mas se você pergunta, mas professor, o que era o fascismo? O que ele defende? Por que Mussolini começou a sua carreira no Partido Socialista? Por que ele se considerava um socialista? Por que ele considerava que o movimento que ele criou era uma vertente do socialismo? Só que falava, não, em vez de ser a luta de classes, vai ser a luta de nações. E no caso de Hitler, era a luta de raças. Né? Por que todos esses movimentos eles eram coletivistas? Eles achavam que você não existe enquanto indivíduo. Eles achavam que você existe enquanto membro de um coletivo. Aí sim importa. Né? O que importa é qual grupo você pertence. Por que o partido nazista, o nome dele oficial, né, o nome nazista é uma abreviação. Por que o nome do partido que Hitler fundou chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães? Está fazendo algum sentido? Está soando parecido com alguma coisa? Por que o nazismo, o comunismo, o fascismo disputavam o mesmo tipo de público? O mesmo tipo de público podia ir para lá ou para cá? Por que na verdade não são ideologias primas, muito parecidas, diferentes gangues disputando o mesmo grupo para projetos de poder semelhantes? Então, na verdade, essa linha de esquerda a direita, ela começa a se desfazer. E você vai vendo no contexto histórico, ela vai fazendo cada vez menos sentido. Então o que daria para ter no lugar? Né? Essa é uma discussão super longa. De qualquer forma, qualquer modelo vai ser uma simplificação absurda de uma realidade extremamente complexa, porque o posicionamento ideológico envolve você pensar sobre o que é justo, o que é certo, o que é eficiente, como o mundo tem que funcionar, se as pessoas merecem o que tem ou não, um monte de questões filosóficas que podem dar N tipos de natureza. Mas a grande divisão ideológica que existe, que essa sim faz um pouco mais de sentido do que essa besteira de esquerda, direita, extrema esquerda, extrema direita, como se fossem coisas diferentes, eles são tão parecidos, é a divisão entre o recorte individual, o individualista, e o recorte coletivista. Isso sim faria mais sentido. A gente vai fazer ainda mais vídeos detalhando um pouco mais cada uma dessas ideias, porque não cabe num vídeo só. Mas o individualista ele vai para um lado, que é o do liberal, que fala das minhas liberdades, não se meta na minha vida. O conservador é o cara do calma lá, vamos mudando devagar, vamos respeitar as instituições, não vamos botar fogo na casa que a gente está morando há tanto tempo. Se tem essas instituições, elas fazem sentido, né? Essa é a vertente mais do conservador, a vertente mais liberal. E do outro lado, as ideologias coletivas, que é aquela que fala que você existe enquanto membro de um grupo, né? Pode ser a raça, como os nazistas, pode ser o Estado-nação, como o fascista iria priorizar, pode ser a classe social, como os comunistas, mas aquele cara que fala que você existe para servir um grupo, você é um escravo do grupo, você está lá para fazer sentido para o grupo. E a gente aguarda vocês colocando nos comentários qual é o seu posicionamento ideológico, faz sentido extrema esquerda, extrema direita, faz sentido esse posicionamento que a gente está trazendo aqui como provocação, e independentemente dessa questão, assistam a entrevista da Gabriela Prioli com Kim Kataguiri, tá excelente, e os dois estão de parabéns por criar esse diálogo entre bolhas que hoje se conversam tão pouco, mas que no ambiente democrático é muito importante se falar, se entender, e a gente vê que tem pessoas muito inteligentes indo para diferentes lados aí da política. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.